Romanos 12, 1 e 2, diz assim o texto da Sagrada Escritura. Mesmo assentados, acompanhe esse texto. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que Deus nos abençoe na reflexão da sua palavra, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê o entendimento do seu recado nessa noite. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma, para que eles não se tornem como o padrão deste mundo, né? Não se amoldem, numa outra tradução, ao padrão deste mundo, mas que se transformem pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse mundo que o apóstolo Paulo está dizendo, qual é o padrão desse mundo? Que mundo é esse? Né? Ou que mundo é que nós estamos vivendo? Tem uma expressão antiga que as pessoas falam, em que mundo que estamos, né? Quando vê alguma coisa fora do comum, uma coisa fora do lugar, fala, em que mundo que nós estamos, numa forma de expressar admiração, ou a surpresa, exclamando, né? Que situação é essa que a gente está vivendo? Né? Em que mundo que nós estamos vivendo? Você já parou para pensar no mundo que nós estamos vivendo? É um mundo louco, um mundo doido. Porque a gente tem uma loucura de uma agenda durante a semana que passa a fazer as coisas de uma forma rotineira. Ontem eu estava conversando com a Nani sobre isso, né? A gente estava escolhendo a mistura de ontem e ela falou, a gente faz qualquer coisa mais rápido. Eu falei, não vamos. A gente já passa a semana inteira que a gente não almoça junto. A gente tem o sábado e o domingo para estar juntos. Para colher, já come corrido durante a semana, vamos comer melhor, vamos preparar uma mistura melhor, né? E chegamos nesse acordo e falou, realmente, você tem razão. Porque a gente acaba fazendo as coisas de uma forma muito mecânica. Sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito. Quando viu, já está na hora de dormir. Você não está com sono, mas você tem que dormir. Ou então você dormiu assistindo televisão, não foi para a cama, não tem uma conversa, não tem um sono reparador. Já pensou nisso? E a vida durante o dia é uma loucura também. Você já acorda dentro de um esquema, se bobear, já acordou perdendo a hora, já está atrasado. Se 5 minutos que você pega o mesmo percurso no dia, 5 minutos depois já está com trânsito, já está complicado de você chegar no seu destino. No dia a dia já fica aquela rotina, enfim. A gente não para nem para pensar no mundo que a gente está vivendo por conta disso. Porque é uma roda viva, é uma coisa muito dinâmica. E isso tem causado muitos problemas. E eu penso que na época do apóstolo Paulo não fosse desse jeito, para ele chegar e falar, viu, não se amolde o padrão deste mundo. Porque lá eles tinham a oportunidade de pensar um pouquinho mais no mundo. E a gente hoje, pegando essa palavra do apóstolo Paulo para o nosso coração, a gente não para pensar. Que mundo é esse que o apóstolo Paulo fala para a gente não tomar a forma? O que ele está querendo dizer? Qual é a situação que a gente vive? E aí eu quero lançar esse desafio para a gente pensar nessa noite. Essa questão da palavra mundo, do texto do apóstolo Paulo, indicando a época específica do momento em que a gente está vivendo. É a época específica hoje, o mundo onde nós estamos inseridos hoje. Até o professor Luiz Marins, que faz palestras, né, de motivação, um dia eu estava assistindo uma palestra dele, e ele falou assim, ele deu oportunidade para as pessoas falarem, fazer perguntas, e uma pessoa perguntou para ele, viu, professor Marins, mas na minha época não era assim. Ele falou, mas qual que é a sua época? Já passou a sua época? Sua época é hoje, você está vivendo o dia de hoje. Sua época não passou. Você está vivendo ainda dentro da sua época. Numa fase atrás era diferente, mas hoje, né, continua a mesma época, só que numa fase diferente. E é uma forma da gente entender esse aspecto do mundo, né, numa época específica.
Vamos reconhecer então o estado do mundo hoje. Para nós, qual é o estado do mundo, né? Nós temos um mundo diferente do que era na época, naquele momento, naquele ciclo dos nossos pais. Está passando uma novela agora aí, não estou incentivando vocês a assistirem a novela não, viu? Mas tem uma novela que passa as músicas que eram da minha época de mocidade, né? Então, eu gosto de algumas músicas de tempo, né, da época da mocidade, me traz, assim, recordações da minha juventude. E eu estava verificando uma música lá, dessa novela que é de época, né? E uma pessoa colocou lá, não vejo a hora de sair o CD dessa novela, porque vai ser, eu vou reviver a minha juventude, né? Então, é um momento em que a gente tem que pensar em todas as fases, em toda a época, em todo o tempo, né? Reconhecer o mundo em que a gente está inserido. As coisas avançam, mas a gente continua inserido no mundo. A gente continua no mundo, a gente não é ET. Nós não somos, como cristãos, tirados lá do mundo, lá, e vamos ficar agora dentro da igreja aqui, vivendo que o mundo se acabe lá. Não. Nosso grande desafio como igreja é quando nós saímos da porta para fora, para vivermos aquilo que aprendemos aqui, lá fora, lá no mundo. Então esse é o grande desafio da igreja, né? E o que a gente vai encontrar lá fora não é nada bonito, não. As coisas estão complicadas. A Bíblia já fala que o mundo jaz no maligno, né? E a gente vê que o mundo está realmente envolvido com o maligno. Os valores pregados na Bíblia parecem que estão totalmente contrários. Parece que o mundo está querendo derrubar todos os argumentos que você ouve no domingo, que você ouve num sermão, ouve no estudo. O mundo quer derrubar na semana que você está vivendo. Você vai assistir uma televisão, a violência está lá, que você não pode mais fazer nada, que você está refém da violência. O político pregando uma coisa que ele não vai viver, que ele não vai vivenciar, que ele não vai fazer. E querendo o nosso voto. Outros, então, fazendo piadinhas de uma coisa que é séria, que é representar-nos lá nos palácios lá do governo, na Assembleia Legislativa, no palácio, no governo federal, enfim. Uma coisa mentirosa. E uma briga intensa entre os partidos. Eu tenho amigos de todas as frentes aí dos candidatos, e cada um falando contra o outro. Eu falo, que é isso? As amizades já foram deixadas de lado para se pegar na questão do aspecto da política. A gente vê os valores da família completamente fora de contexto. As pessoas não ligam mais uma para a outra. As pessoas não se preocupam mais umas com as outras. Ontem fiz uma reunião de pais na escola, e eu estava falando sobre isso, depois um pai me procurou, falou, olha, seu Edson, eu terminei falando a minha oportunidade de fala com os pais, falando para que eles continuem se preocupando com os filhos, que os filhos são a bênção maior que Deus colocou na nossa vida, e a gente não está gastando tempo quando a gente vai na escola saber como os nossos filhos estão. Os filhos têm necessidade que os pais estejam procurando saber como é que eles estão. Eu vejo isso, eu converso com os alunos, muitos brigam, muitos fazem coisas na escola para chamar a atenção dos pais, para que os pais possam ir lá para saber deles. E um pai falou, sabe, seu Edson, aqueles que ainda conseguem fazer uma reunião de família, se juntar, se cuidar um do outro, esses são felizes, porque está acabando isso, o senhor sabia? Está acabando a família, ele falou. E eu parei para pensar, falei, não é que ele está certo, né? Claro que a família não vai acabar, porque é uma instituição de Deus e o povo de Deus temente a Ele vai ser fiel nessa condução. Mas mesmo nós, como igreja, muitas vezes nós estamos, como famílias cristãs, perdendo esses valores. A mídia joga para a gente uma forma de educar os filhos e a gente segue aquele caminho como se fosse a receita pronta. A Bíblia passa valores a respeito de casamento, a respeito de vida conjugal, e a gente acha que aquilo é o normal, que aquilo é o certo, e a gente acaba também aceitando isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando vê, a gente não está diferente de outras famílias. Ou seja, nós estamos envolvidos num mundo que está envolvido com o maligno. Estão tentando tirar tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida através
da palavra dele, através da história daquilo que nós conhecemos. Uma outra característica desse mundo que nós estamos vivendo é que é um mundo que é possuído de uma geração perversa. Os interesses são pessoais, é cada um por si. As pessoas não se ajudam. E essa semana uma colega falou isso, teve uma remoção de funcionários, e uma funcionária, que já foi minha funcionária, está numa outra escola, e ela está tentando se remover de volta para a minha escola. E ela pediu para a secretária, falou, dá uma olhadinha para mim, que eu vi. Aí eu indiquei, ver se eu fui removido, né? A pessoa olhou lá, ela não foi removida. Falou, realmente você não veio removido. Ela falou, que pena, eu estava tão falando para uma colega minha que eu queria tanto vir para essa escola. E dá uma olhada, ver se ela indicou outras escolas, ver se ela foi para alguma outra escola. A surpresa da minha colega, ela foi removida para a minha escola. Ela ficou quieta, ela não falou nada para a outra, indicou e passou a perna na outra e vai na frente dela lá para a minha escola. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas com o outro, em dar sua vez, em abrir mão para que o outro possa ter a possibilidade. O importante é que eu seja contemplado. Você se vire, vai atrás dos seus direitos, vai atrás das suas forças. E isso está ganhando espaço em todos os segmentos. A gente não respeita mais. As pessoas são perversas. E a perversidade é uma coisa triste, né? É uma coisa muito ruim para o ser humano. Uma pessoa perversa é uma pessoa má, de índole má, de princípios maus. É uma pessoa que não tem escrúpulo para conseguir as suas coisas. Ela passa por tudo, por cima de tudo e todos, para que ela tenha a sua satisfação realizada. E o mundo está cheio de pessoas assim. O mundo está repleto de pessoas assim. Pessoas que não estão preocupadas umas com as outras. Importante ela ter a vantagem. Teve uma época que tinha uma propaganda de cigarro que é da minha época, né? Minha época ainda existe, né? Que era do Gerson, aquele jogador de futebol que falava, gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ele mostrava fumando, né? Acho que era Minister, o cigarro que fazia a propaganda lá. E ele falava que gostava de levar vantagem em tudo. O mundo é dos espertos. Quem puder mais, chora menos. É assim que nós estamos vivendo. E aí eu entro no segundo ponto da nossa reflexão dessa noite, que é entender as consequências de uma situação como essa. De um mundo que não se deve moldar, que não devemos tomar a forma, que não devemos nos conformar com ela por conta dos seus erros, porque tem consequências quem toma essa forma, quem se amolda a esse mundo, quem se ajusta a esse mundo. Quando nós decidimos que o mundo vai ditar para nós o que nós devemos ser ou fazer, nós estamos assumindo o risco das consequências. Depois não adianta reclamar. Por que está acontecendo isso comigo? Por que aconteceu isso com a minha casa? Por que aconteceu isso na minha família? Ué, é só pensar. Se você já não tomou a forma do mundo. E o mundo está maligno. O mundo está à mercê do maligno. Se você estiver com Deus, a forma é diferente. Mas as consequências de um mundo desse envolvido com o maligno? Primeira coisa, traz insegurança e traz medo. Tem muitas pessoas com muito medo. Medo de sair de casa, medo de fechar um negócio, medo de mudar de emprego, medo de entrar num relacionamento, medo de estar assumindo um compromisso. Pessoas inseguras por conta de não ter a fé num Deus verdadeiro, que pode nos orientar, que pode nos direcionar para todas as coisas. Quando nós não estamos envolvidos com esse Deus, estamos envolvidos com o mundo não nos dá segurança. O mundo fala, faça isso. A sociedade fala, você tem que ser desse jeito. Mas na hora que você passar por um aperto, na hora que as coisas não derem certo, se vire. Não tenha resposta para o seu problema, para o seu medo. Ou seja, nós não temos respaldo naquilo que fazemos por conta de assumirmos o mundo. Então, muitas pessoas estão inseguras. Muitas pessoas estão tendo medo.
Pode olhar para a sua volta, ver no ambiente de trabalho, ver na família, ver na escola, pessoas inseguras. Hoje, o maior índice de doenças psicossomáticas é a famosa depressão, é a famosa temor, a síndrome do pânico. As pessoas não têm segurança. Não estou falando que não seja doença isso, viu, gente? É doença, sim, precisa ser tratada. Mas tudo isso está sendo gerado na vida das pessoas por conta de decisões, por conta de atitudes que a gente vai de cabeça, mergulha de cabeça e depois as consequências vêm. Então, são coisas que nós estamos aprendendo a conviver porque elas estão no nosso dia a dia. Uma outra coisa que uma consequência, uma segunda consequência, é o sentimento de revolta. Quando as pessoas percebem que foram enganadas e o nosso inimigo, ele é o enganador, ele é trapaceiro. A Bíblia fala que ele veio para roubar, para destruir. Quem vem nessa missão não vem em missão de paz, né? Vem em missão de guerra, vem para brigar, vem para dominar o território, vem para dominar as vidas das pessoas. E quando a gente se dá por conta que foi enganado, que foi trapaceado, causa uma revolta. As pessoas se revoltam. As pessoas viram as costas, até mesmo para quem ajudou, porque estão revoltadas por conta das consequências de estarem envolvidas com o mundo. O mundo é traiçoeiro. O mundo é perigoso. Por isso que Jesus, na oração sacerdotal, lá em Mateus, ele fala: não peço que os tire do mundo. Ele falou: não quero que o Senhor tire os meus discípulos do meio lá e coloque numa redoma, mas que os livres do mal. Porque o mundo é mau. Então nós estamos no mundo, mas devemos ter cuidado. Por isso todas as recomendações, orai sem cessar. O diabo, o seu inimigo, está ao derredor, procurando trair, procurando derrubar, procurando quem ceifar. Porque o mundo é perigoso. Mas nós precisamos ter segurança. E aí vem o papel da igreja, o terceiro tópico da nossa reflexão nessa noite. A Bíblia nos fala para não nos mudarmos com essa geração, com esse mundo. Senão a gente não vai conhecer a perfeita, agradável vontade de Deus. A boa vontade de Deus para a nossa vida. Aqueles que se envolvem com o mundo não têm condições de receber isso. E a igreja tem esse papel de estar orientando, falando. Nós temos que nos apropriarmos dessa verdade. Isso tem que ser algo muito forte, bom para a nossa vida. E ser também importante para que a gente passe para outras pessoas. As pessoas que a gente percebe que estão se perdendo. E como eu costumo dizer, muitas vezes pessoas queridas da gente que não estão reconhecendo, estão vedadas, estão cegas, não estão enxergando o abismo que está na frente. E a gente, como igreja, a gente precisa mostrar o caminho. E 3 coisas importantes eu quero destacar nessa reflexão, nesse ponto do papel da igreja. Primeiro, nós precisamos resistir ao sistema de vida. Nós precisamos resistir a esse sistema que está tentando ser imposto para nós. Nós não podemos aceitar as coisas da forma simples e fácil como elas estão colocando. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook que eu achei muito interessante. Falar que a vida não é fácil. E a vida é que nem matemática. Se está fácil, está errado. Porque matemática é difícil. Então a vida, se ela está fácil, cuidado. Se as coisas estão caminhando de uma forma muito fácil, muito cuidado. Não estou dizendo que a gente não vai ter vida tranquila confiando em Deus. Mas a gente aprende na Bíblia, e o apóstolo Paulo falou que aprendeu a viver tanto com o que tinha como o que faltava. E ele fala que bastando aquilo que era para sua sobrevivência já estava importante. E a gente está abusando dessa característica. Muitas vezes a gente quer mais do que a gente precisa. A gente começa a crescer os olhos com algumas propostas que o mundo está oferecendo. Aí vai ser muito bom, aí eu vou poder fazer isso, aí eu vou poder fazer aquilo. E a gente começa a aceitar as condições do mundo. Volto a dizer, Deus não está proibindo a gente de ter uma vida confortável, de ter uma família confortável, de ter tudo, mas muito cuidado quando a gente começa a fazer conquistas e querer mais e mais e mais, e de uma forma inescrupulosa, a gente vai atrás das conquistas e esquece das pessoas, esquece daquilo que tem maior valor, da nossa família.
porque a gente busca aquilo que não é para ser nosso. Então, nós precisamos resistir a esse sistema de vida. Precisamos ter coragem para falar que as coisas erradas não servem para nós. Que aquilo que não é agradável a Deus não deve entrar dentro da nossa casa. Que a gente não deve compactuar com as coisas, com as decisões erradas do mundo. Para a gente não se arrepender. Para a gente não ficar revoltado lá porque aceitou o padrão do mundo. Então a gente precisa ter cuidado naquilo que a gente está colocando para dentro da vida da gente. Uma outra coisa é consagrar-se ao Senhor. Eu costumo dizer que a consagração é algo que a gente deve buscar constantemente. Buscar consagrar nossa vida, buscar consagrar nosso casamento, nossa família, buscar consagrar nossos filhos, buscar consagrar nossos dons, a nossa profissão, ser bênção em tudo aquilo que a gente faz. Aonde a gente estiver, que a gente possa ser uma bênção, um vaso de bênção, não é assim que é a canção que a gente entoa. Para levar a mensagem, para levar algo novo, para mudar o mundo. Parece que a gente vai se conformando, esse mundo não tem mais jeito, viu? Desisto, a gente desistiu. E Deus não desiste da gente. Por que será que a gente não consegue mudar o ambiente de trabalho? Eu estou num ambiente horrível, um ambiente complicado, um ambiente que... Mas se Deus te colocou ali, Ele tem um propósito. E se não for um propósito agradável a Ele, peça para que Ele te mude de lugar. Mas a gente tem que ser bênção onde a gente estiver. Na família, minha família é muito complicada, ninguém liga para ninguém, ninguém está nem aí com ninguém, as pessoas ali, cada um por si, tudo interesseiro, só briga, é um inferno. Será que Deus não pode usar a sua vida para modificar esse ambiente? Você não confia nisso? Será que Deus não pode fazer da nossa vida uma vida, um farol, uma luz, para modificar aquilo? Se a gente não crê nisso, pode parar de crer, a fé está fraca demais. A gente serve um Deus verdadeiro, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que pode atuar, pode nos colocar de uma forma especial onde a gente está. Consagrar tudo a Deus. Consagração é algo, um tema muito especial. E como é que a gente busca a consagração? Quando a gente sabe aquilo que precisa realmente fazer parte da nossa vida? Estudando a palavra de Deus, tendo comunhão, tendo íntima comunhão com Deus. Não sei como que estão os seus tempos, os seus horários. Eu coloquei no boletim hoje a pastoral, se você já leu, que uma coisa que está me agradando muito é nas quintas-feiras. Esse lado aqui fica bem cheinho, a gente fica desse lado de cá, né? A igreja está até meio pensa desse lado aqui, porque está afundando muita gente aqui na quinta-feira. Mas está gostoso de ver. Gente em todos esses bancos aqui, para estudar a palavra. Um momento gostoso de estudo da palavra. Onde Deus tem mostrado para a gente sua vontade e a gente está crescendo. Então muitas vezes a gente está em casa. Chegou meio cansado, mas fala, mas eu vou lá na igreja, vou ter uma palavra. Vem aqui, você se revigora. Você vai sentir gosto, vai ser gostoso. Se você estuda, está trabalhando, claro, nós temos orado por vocês aqui. Quando a gente ora para aqueles que estão estudando, aqueles que estão trabalhando, para que aonde estiverem estejam sendo bênção, luz, farol. Mas está em casa, vem aqui. Procura crescer mais na palavra. Busca a consagração através do estudo da palavra. Está à disposição. Não costumo ficar criticando quem não vem, até porque quando a gente fala para os que vêm, dos que não vêm, dá a impressão de que você não está valorizando aqueles que estão aqui. Mas é uma oportunidade que você tem para conhecer melhor a palavra de Deus. Escola dominical, domingo de manhã. Falei das crianças agora, é uma coisa séria. Traga essas crianças para a escola dominical. Traz as crianças para aprender o caminho do Senhor. Os jovens, os adolescentes, insistam para que venham na igreja. A gente acorda cedo para ir trabalhar, a gente acorda cedo para passear. E muitas vezes a gente não quer acordar um pouquinho mais cedo, né? Para vir para a igreja. A gente precisa crescer, precisa estudar. Para saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Se você estudar na sua casa, não tem valor? Não, claro que tem. Mas junto com os irmãos, você tira as dúvidas, você conversa, você compartilha, o seu estudo tem um formato diferente. A terceira...
O terceiro item, o terceiro ponto do papel da igreja é não se conformar, mas transformar. Mostrar a diferença. Mostrar que pode ter algo diferente. Eu já tenho uma boa caminhada de igreja, nasci no lar evangélico, nasci no lar da IPI do Brasil, né? E eu sempre ouvi essa frase de que as pessoas chegavam perto uma outra e falavam: você é diferente, você é crente, você é diferente. Pessoas contando esse testemunho aqui num caixa de banco, numa fila de banco, no supermercado, pela forma de falar, pela forma de tratar, as pessoas falavam: você é crente, né? E hoje a gente não tem muito mais essas características, as pessoas não falam com tanta frequência mais. É importante que a gente esteja transformando o mundo, que a gente não seja transformado pelo mundo, mas que a gente possa fazer a transformação no mundo. A igreja tem um papel importante de falar do amor de Deus. A igreja tem um papel importante de quando traz seus visitantes, quando traz essas pessoas para a igreja, vem a convite para uma celebração, entender que aqui é um ambiente de pessoas que não são pecadoras também, mas pessoas que têm algo diferente, que Jesus Cristo faz a diferença, nos dá consciência para errar menos lá fora, para quando a gente sair, viver de forma diferente, mostrar essa diferença, mostrar como é viver em Cristo, mostrar como é viver os valores da família, da vida, padrão, caráter, de forma diferente do mundo. A gente não pode deixar mexer, ser modificado, que a nossa conduta seja atrapalhada por conta daquilo que a gente vê lá fora. Todo mundo faz, eu também vou fazer. É normal aqui. Se eu não fizer, eu vou ficar fora do grupo. Eu vou estragar o esquema. Que o esquema acabe. Que eu mostre que não há necessidade de esquema. Que a preocupação é que todos sejam iguais. Porque eu sirvo um Jesus, aquele que eu falo que é o meu Salvador, aquele que morreu na cruz por mim, era o Senhor que lutou contra a injustiça, contra a desigualdade. Quer uma propaganda melhor para esses momentos da política do que essa, de falar do amor de Cristo? Quando as pessoas levantam tantas diferenças, falam tanto de que as pessoas são marginalizadas, que falta isso, que falta aquilo, uma boa oportunidade para a igreja fazer uma lista, lá pegar o horário político, fazer exercício, né, pegar um caderninho e começar lá. Falou que falta educação, falta alimento, falta saúde, falta não sei o quê. Tá bom, vamos sentar como igreja, o que a gente vai fazer? Será que isso acontece no nosso bairro? Será que isso acontece na nossa comunidade? O que nós vamos começar a fazer a partir daí? A gente espera que os políticos façam, né? Eles estão eleitos para isso, vão ganhar para isso, eles que cuidam dessa parte. Jesus Cristo não esperou por políticos. Até porque os partidos políticos foram quem os crucificou. Foram aqueles que se revoltaram, aqueles que ele começou a quebrar o esquema do povo, e aí gerou o quê? Revolta deles. Inclusive dos sacerdotes. A guarda sacerdotal foi quem foi prender Jesus lá para crucificar, levou para o tribunal. Jesus não estava pego muito a essas coisas, não. Jesus queria era mostrar que Deus tinha um plano de salvação, que incluía todos. Esse é o papel da igreja. Em que mundo que nós estamos vivendo? Eu quero concluir a nossa meditação dizendo o seguinte, que o grande desafio para a igreja de todas as épocas é de não se conformar com as coisas, e sim promover a transformação. A transformação começa com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todos nós. Quando nós entendemos o que Deus quer na nossa vida, o que Ele quer fazer com cada um de nós, e deixamos que Ele faça, começa a transformação. Começa a modificação. Se a igreja se colocar nessa posição, se cada um de nós, como crentes em Jesus, colocarmos isso como um padrão de vida, não nos deixarmos contaminar com o mundo, tomar a forma do mundo, nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero essa vontade. Eu quero conhecer plenamente. Você quer também?
Que Deus nos ajude como igreja a entendermos aquilo que Ele quer falar para nós. Que a modificação comece na nossa vida, no nosso coração. A partir de nós possa haver uma transformação na nossa casa. Que através da nossa casa, a nossa comunidade, o bairro onde moramos, nossa família estendida, nosso município, que as pessoas possam falar: você é pessoa diferente. Com certeza eu sou, porque eu tenho Jesus no meu coração e já estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.